Olá, turma! Estamos de volta com a disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a aula 2 da atividade 3 e falaremos sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Quando nós falamos de um movimento variado, estamos falando de um movimento que tem a sua velocidade variável ao longo do tempo. No caso, falaremos especificamente sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, é um movimento que ocorre apenas em uma direção e ele varia sua velocidade de forma uniforme, de forma constante, ou seja, é um tipo de movimento que pode ter uma aceleração constante. Isso significa que pode ser um movimento que aumenta a sua velocidade constantemente ou reduz a sua velocidade constantemente, ou seja, um movimento acelerado ou um movimento retardado. Aqui tem alguns exemplos de movimento que, em parte dele, ele pode ser considerado uniformemente variado, por exemplo, aqueles brinquedos de parque de diversões, como aquela torre que desce aqui em linha reta, no eixo vertical, e ela começa com velocidade zero e é abandonada, ou seja, ela começa a cair com uma aceleração constante. Ou então também montanhas russas, né, que podem em alguns momentos serem ali consideradas retilíneas, né? Também aqueles tobogãs e vários outros exemplos, né, quando um carro de Fórmula 1 acelera numa reta e por aí vai. Então o movimento retilíneo uniformemente variado é o tema que estudaremos agora. Esse é um tema já conhecido por vocês lá do ensino básico. Vocês também costumam falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado nas aulas teóricas de Física 1. Então aqui apenas eu vou relembrar alguns conceitos envolvidos que são bastante importantes para esse tipo de movimento. Primeiro, a velocidade varia uniformemente, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir constantemente. Isso significa que um móvel tem uma aceleração constante e não nula. A aceleração média, vocês já viram do ensino básico, que pode ser calculada como ΔV sobre ΔT. Lembrando que delta na física significa variação. Então esse ΔV é a variação da velocidade que é calculada a partir de uma velocidade final menos uma velocidade inicial num determinado intervalo de tempo, ou seja, um ΔT que é um tempo final menos um tempo inicial. Aqui no ensino superior também nós falamos que a aceleração pode ser calculada a partir da derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, é um outro jeito que vocês também verificam como calcular a aceleração de uma partícula. E uma outra coisa importante é a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é do tipo v em função do tempo, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, aqui, se vocês observarem, isso aqui é uma função de primeiro grau, onde a velocidade está em função do tempo. E a posição ou a função horária dos espaços, ela é calculada a partir da função de segundo grau do tipo S de t é igual a S0 mais V0 vezes t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado, onde o S0 é a posição inicial da partícula, o V0 é a velocidade inicial e esse A é de aceleração, ou seja, a aceleração dividido por 2, ou metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado segue uma função de segundo grau. Para entendermos na prática a atividade experimental que vocês vão fazer, eu vou trazer aqui um outro exemplo. Vamos retomar o Hélio, o personagem do filme da Disney que vimos na atividade anterior? Agora, imagina que ele está voltando para casa e ele pega carona em um carro. E aí, tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês que mostra o momento que ele desce por uma rampa com 15 graus de inclinação em relação à horizontal em um movimento que a gente pode considerar ser retilíneo e uniformemente variado. As marcações que vão aparecer na pista distam 10 centímetros umas das outras e o nosso objetivo é determinar a aceleração média e a função horária dos espaços para o movimento do personagem Hélio. Então aqui temos o personagem Hélio num filmezinho que vai passar muito rápido. E quando eu der play aqui, então prestem atenção. Como eu falei para vocês, existem marcações aqui nessa pista, né, nesse plano, que é um plano
inclinado, e cada marcaçãozinha aqui tem distância de 10 centímetros. Aqui na frente nós podemos ver aqui uma régua, né, de 1 metro ou de 100 centímetros, e então a gente começa aqui o movimento na posição 0, e aí a cada intervalo aqui são 10 centímetros, e o nosso objetivo então é determinar a aceleração média desse movimento. Reparem também o seguinte, nós vamos marcar o momento que a roda passa aqui no 0, a roda dianteira passa no 0, depois a gente vai marcar o tempo que ela passa nos 10 centímetros, nos 20 e por aí vai. Então vamos colocar o play para a gente poder entender como que funciona aqui, né? Como que o carrinho se desloca. É bem rapidinho. Ok? Deu para ver? Passar mais uma vez? Tá. Vamos agora então marcar esses tempos. Para isso, eu fiz, né, o vídeo novamente aqui e eu acrescentei um cronômetro, né? E marquei também algumas informações a mais, por exemplo, a massa do carrinho, 163,2 gramas, a inclinação dessa reta, então, né, desse plano de 15 graus. E agora vamos dar uma olhadinha então no vídeo com o cronômetro, que eu coloquei no próprio vídeo para poder marcar o tempo e mostrar para vocês como isso foi feito. Reparem que para cada intervalo de tempo aqui do vídeo, eu marquei então quando o carro partiu da posição 0. Então, quando ele passa pela posição 0, o tempo é 0. Quando ele passou aqui pela posição de 10 centímetros, o tempo é 0,33 segundos. Quando ele passa pela posição de 20 centímetros, o tempo é 0,49 segundos em relação à posição inicial. E por aí vai. Então, quando ele chega em 30 centímetros, passaram 0,59 segundos. E até aqui, a descida até os 100 centímetros, passou 1,09 segundos. Então, como que eu fiz isso? Passando o vídeo e pausando o vídeo e acionando o cronômetro, analisando o cronômetro a cada momento aqui que o carro passa por cima de uma das faixas. Esses então foram os dados que eu marquei, os dados que a gente coletou. Então, como fizemos no experimento anterior, nós precisamos fazer o que agora? Anotar esses dados em uma tabela para depois poder montar um gráfico e analisar esse movimento. Mostrarei agora um primeiro método de resolução usando planilhas eletrônicas como fizemos na atividade anterior. Então, relembrando aqui algumas informações importantes, que essa régua possui 100 centímetros, mais ou menos 0,05 centímetros. Os intervalos em destaque distam entre si, então, 10 mais ou menos 0,05 centímetros. E o cronômetro tem uma incerteza de 0,02 segundos, ou seja, uma incerteza até grande relacionada aí ao tempo que a gente tem de movimento. Então, nosso próximo passo é registrar os dados coletados em uma tabela. E foi feito isso aqui, então, exatamente como fizemos na atividade anterior. Fiz uma tabela com a primeira coluna de tempo, né? Lembrando que o tempo tem mais ou menos 0,02 segundos, e anotei aqui os intervalos de tempo que eu marquei no vídeo. E a posição em centímetros, né? De 0 até 100 centímetros, lembrando também que essa posição tem mais ou menos 0,05 centímetros. Isso é importante aparecer na tabela de vocês. Aí, com isso feito, nós faremos a construção do gráfico em planilha eletrônica. E aí, temos dois exemplos aqui, tanto no Google como no Excel, mas vocês podem fazer esse exercício numa outra planilha eletrônica de preferência de vocês. A construção dos gráficos, então, pode ser realizada em papel milimetrado, ou vocês podem usar as planilhas eletrônicas, como vimos nas aulas anteriores, né? Você pode usar uma planilha do Google, ou então pode usar o Excel, mas nós falaremos de um tema bem interessante hoje também, que é usar um software chamado Tracker, que é um software para análise de vídeo. Falaremos mais adiante nas próximas aulas também sobre esse tema. Se você não lembra como fazer o gráfico em planilhas eletrônicas, lembre-se que o tutorial para isso está na aula 5 da atividade 2. Então, se você tiver dúvidas, retorna lá na atividade 2, na aula 5, e veja como usar as planilhas do Google ou a planilha do Excel. Então, a primeira forma de resolução, vou deixar o exemplo usando o Google Planilhas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, lembra? Criar o gráfico de dispersão. Criou o gráfico, você vai adicionar uma linha de tendência.
E aí, essa linha de tendência dessa vez não vai ser linear. Por quê? Porque o movimento é acelerado. Então, vocês vão escolher o tipo de linha polinomial e de grau 2. Né? Vocês vão ver que existem opções para usar grau 3, né? Terceiro grau, quarto grau e por aí vai. E depois disso, lembrar de adicionar a equação no gráfico e mostrar o coeficiente de determinação, o r quadrado. Então eu já montei esse gráfico da mesma maneira que fizemos na aula anterior, porém agora usando uma equação polinomial de grau 2. E o resultado que nós obtivemos foi esse aqui. Esse é um gráfico da posição em centímetros em função do tempo. Então, é o espaço em função do tempo, aqui o título do gráfico. E aí, os pontos marcados aqui, vocês percebem que eles não estão numa linha reta, mas eles podem ser conectados aqui por uma linha de tendência polinomial de grau 2, bem bonitinha. Como que eu sei que está bem alinhadinho? Porque o r quadrado aqui deu 1. Lembra? O r quadrado, quando ele é próximo de 1, é porque os pontos estão muito bem, né, alinhados naquela linha de tendência. Se o R der 0, é porque você não tem relação nenhuma entre esses pontos, eles estariam todos bagunçados, e aí então a gente teria que falar que não tem nenhuma relação entre espaço e tempo. Mas não é o caso aqui. E a equação para esse problema que nós tivemos está aqui em cima. Ó. Então essa equação ela é do tipo 0,0631 mais 1,8x mais 82x circunflexo 2, aqui é x ao quadrado. Então, ou seja, uma equação de segundo grau, como vimos até agora. Agora, se vocês forem usar o Excel, a forma de montar o gráfico é muito parecida como também vimos na atividade anterior, e aí vocês têm que criar o gráfico de dispersão e adicionar a linha de tendência, com a diferença que a terminologia usada pelo Excel é um pouquinho diferente da do Google, e aí você vai falar que é uma linha polinomial de ordem 2, ou seja, o grau é 2, e vocês podem ou não, como falamos na atividade anterior, definir a intersecção como 0, 0. Aí eu deixo como opcional, né, para forçar o gráfico partir do ponto 0, 0. Como nós vimos no experimento, o movimento do carrinho ali com o hélio, ele parte do 0, 0. Feito isso, adicionem a equação e mostrem também o coeficiente de determinação. Esse, então, é o resultado obtido usando o Excel. E aí, então, a gente tem um gráfico aqui da posição, né, ou do espaço em função do tempo. E aí, no eixo vertical, então, nós temos aqui a posição. Lembrem-se de colocar, né, a nomenclatura dos eixos para identificar os eixos. E aqui o tempo em segundos. E aí, aqui no meu gráfico saiu uma escala de 0,2 em 0,2 segundos e 20 em 20 centímetros. Vocês podem também alterar essa escala. Quando pede a equação sai bonitinha aqui pelo Excel, ó, do tipo y é igual a 81,991x ao quadrado mais 1,80001x mais 0,0631. E aí o R deu o R quadrado, o coeficiente de determinação deu 0,9998, que se a gente arredondar é 1, ou seja, esses pontos também estão muito próximos, estão bem alinhados com a linha de tendência. Essa é a equação. Então o Excel ele já dá uma equação aqui que a gente percebe claramente que é de segundo grau, e a diferença é o jeito que foi colocado aqui, né? O Excel ele traz o x ao quadrado primeiro, e deixa o número 100, né, o termo independente por último, e o Google ele faz ao contrário, ele coloca o 00631 na frente, só muda a ordem aí das somas, tá? Mas isso não é nenhum problema, mas é importante prestar atenção nisso. Vamos agora aos nossos resultados. Primeiro, é importante a gente lembrar qual é a função horária dos espaços para o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, se a gente for lá no comecinho da aula, a gente vai relembrar que o quê? A posição em função do tempo é a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração, né? A sobre 2 vezes o t ao quadrado. E o que nosso programa trouxe? O que a gente obteve a partir do gráfico que a gente construiu? A função quadrática obtida pelo programa, então, foi do tipo y é igual a 81,991x ao quadrado, mais 1,800x mais 0,063. Notem que aqui eu peguei
a equação do Excel. Poderia ter pegado do Google também, não tem nenhum problema, as duas são iguais, mudam aí só as posições. Agora, o que nós precisamos fazer, né? Vamos relembrar aqui, que coeficientes A, B e C eu tenho aqui? Lembra, o coeficiente A é quem multiplica o x ao quadrado, ou seja, no nosso caso aqui, o coeficiente A é 81,991. O coeficiente B é quem multiplica o segundo termo, né, o que multiplica o x, ou seja, é o 1,800. E o coeficiente C é o 0,063. Então, essa equação que o programa trouxe, ele não sabe do que a gente está falando, então ele coloca y e x. E aí nós precisamos converter para o nosso problema. Então, a função horária dos espaços para o experimento realizado, ajustada por nós, é do tipo S em função do t, porque quem está no eixo y é o S em função do t, que é 81,991, quem que está no lugar do x? É o t. Então é 81,991 t ao quadrado mais 1,800t mais 0,063. Essa é a função horária, então, para os espaços. Bom, mas quando a gente tem esse resultado, cabe agora a gente chegar na segunda parte do problema, que é qual é a aceleração desse móvel? Como que nós calculamos isso? Então vamos retomar também o que nós vimos no começo da aula hoje, o significado físico dos coeficientes. A função horária para o movimento retilíneo uniformemente variado, então é do tipo S igual a S0 mais V0t mais metade de AT ao quadrado, ou seja, por uma função quadrática f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, a gente repara aqui que o a é quem está multiplicando aqui no caso o x quadrado, ou seja, quem que está multiplicando o d quadrado é o a sobre 2. Portanto, o coeficiente a é a metade da aceleração, ou seja, a aceleração sobre 2. Então, o que a gente está perguntando? Qual é a aceleração do móvel? A aceleração do móvel é 2 vezes o valor do coeficiente a. E qual seria a velocidade inicial desse móvel? Bom, o coeficiente b é a velocidade inicial. E o coeficiente c, portanto, é a posição inicial, que é quem não está multiplicando nada, é o nosso termo independente. Resumindo os nossos resultados, nós temos, primeiro, lembrar a função horária dos espaços. Ficou S de t é igual a 81,991t ao quadrado mais 1,800t mais 0,063. Coeficientes dessa equação, só para a gente relembrar, o a é 81,991, o b é 1,800 e o c é 0,063. Por que isso é importante? Para calcular a aceleração. A aceleração nós falamos que é 2 vezes o valor do coeficiente a, portanto é 2 vezes 81,991, que dá 163,982. O que? A aceleração ela é medida, nesse caso, em centímetros por segundo ao quadrado. É a unidade de espaço por tempo ao quadrado. Esse resultado está totalmente correto? Ainda não. Por quê? Porque nós não sabemos ainda como calcular a incerteza. Então, vamos calcular isso quando? Na próxima aula, aliás, na aula 4 dessa atividade 3. Este método que eu apresentei para vocês foi um método de resolução usando as planilhas eletrônicas, como, por exemplo, planilhas Google ou Excel. Mas eu comentei com vocês que existe um outro método mais interessante, mais preciso, que é usando o software Tracker. Então, este é um software de videoanálise bastante interessante, que nós vamos aprender a usar na próxima aula. E você põe o vídeo e a gente analisa o vídeo aqui quadro a quadro. Então, você não tem que marcar apenas as posições de 10 em 10 centímetros. Então, nós montamos, usando esse programa, usando esse software chamado Tracker, nós vamos fazendo aqui as medições, vamos analisando o movimento e ele automaticamente vai gerando um gráfico aqui. É um método bem interessante que nós vamos aprender na próxima aula. Então, quais os motivos que são importantes para usar o Tracker? Primeiro, ele analisa o vídeo quadro a quadro, então a gente não tem que marcar o tempo apenas de quando o carrinho passa no 10 centímetros, no 20 centímetros, e é uma imprecisão muito grande, porque o carrinho passa muito rápido, nem sempre ele está em cima, exatamente em cima do
10 centímetros, a gente consegue ver isso. Então, o software ele analisa quadro a quadro, significa que a gente tem muito mais pontos para o nosso gráfico, né? Muito mais dados para a nossa tabela. Assim, a gente tem uma análise mais precisa do movimento e a gente consegue, com isso, estabelecer medidas mais precisas. Geramos tabela e gráfico automaticamente, como eu comentei com vocês, e aí isso facilita muito a análise dos resultados, porque ele já vai trazer para a gente a equação e o que nós temos que nos preocupar é analisar o significado dos coeficientes e traduzir isso para uma questão física. Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, como usar o Tracker para esse mesmo exemplo que fizemos hoje, e é o programa que vocês vão usar, que eu incentivo vocês a usarem para fazer a atividade experimental número 3. Retomando então os conceitos do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que primeiro a função horária, que vocês estão acostumados a ver, é do tipo S de t igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração vezes t ao quadrado. Mas, aqui no ensino superior, nós também trazemos às vezes um movimento na horizontal, então a gente fala que tem um movimento na direção x. Aí, então, a função horária para os espaços para movimentos horizontais, nós vamos chamar de x de t, é x0 mais v0 vezes t mais at quadrado sobre 2. Então, isso se o objeto estivesse movimentando no sentido horizontal. Nós vamos dar preferência a usar x de t ao invés de s de t. E se o movimento estiver na vertical, a função horária dos espaços vai ser do tipo y de t é y0 mais v0t mais metade da aceleração vezes t ao quadrado. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Lembrando que vimos, o movimento retilíneo uniformemente variado e como determinar na prática a função horária para um corpo nesse tipo de movimento a partir da construção do seu gráfico usando planilhas eletrônicas. Aproveita, se você não lembra muito de função de segundo grau, aproveita como montar esses gráficos utilizando as planilhas eletrônicas e também revisitem aí um pouco das funções de segundo grau e das funções horárias para o movimento retilíneo uniformemente variado. Nas próximas aulas discutiremos sobre como fazer o gráfico utilizando o software Tracker e também como calcular a incerteza para a aceleração média. Abraço e até a próxima aula.